Hoje falaremos sobre função. Por que aprender função? Aprender função porque ela pode ser de grande utilidade no nosso dia a dia. Ao contrário de que muitos pensam, as funções elas não estão presentes somente no contexto matemático. Elas também podem estar relacionadas com a química, com a biologia, a física, no nosso dia a dia, onde quer que nós queiramos que elas onde usar os conhecimentos sobre função. Os conhecimentos sobre funções podem ser utilizados em determinadas áreas do conhecimento, como, por exemplo, na hora de estabelecer relação entre a altura de uma criança e a sua idade. Ou então na hora de estabelecer uma relação entre o salário de um empregado em função do tempo de trabalho que ele exerce por dia. Na antiguidade, os matemáticos não tinham o conceito de função estabelecida. Então, naquela época, eles usavam tabelas de quadrados e raízes quadradas e cúbicas para estabelecer relações. Somente no século XVII foi que René Descartes e Pierre de Fermat desenvolveram um plano cartesiano, que é esse aqui. Ao contrário de que muitos pensam, eles não desenvolveram um plano cartesiano juntos. Ou seja, o René Descartes fez o seu estudo separado e Pierre de Fermat fez seu estudo separado. E mais futuramente foi que alguém, estudando isso, conseguiu conciliar e surgiu o plano cartesiano, né? Que é basicamente formado pelo eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. E é dividido entre primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, aonde aqui temos pontos positivos, aqui para cima pontos positivos, aqui pontos negativos e aqui pontos negativos. O eixo das ordenadas é preenchido pelo produto cartesiano. O produto cartesiano é dado por dois conjuntos. Temos um conjunto A e B, tal que para o primeiro elemento pertença a A e o segundo elemento pertença a B. Suponhamos que A seja o eixo das abscissas e B o eixo das ordenadas. Então, para essa relação temos A cartesiano B, tal que para o conjunto x, y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Mas o que é função? Então, o que é função? Para explicar isso melhor, então vamos estabelecer uma situação do cotidiano. Suponhamos que eu pego um táxi e peço para ele fazer uma corrida para mim. E ele me diga que ele cobra essa viagem de acordo com o tanto de quilômetros que ele vai percorrer. Sendo que para cada quilômetro ele cobra 10 reais. Então a gente pode estabelecer essa relação como função. Y igual a 10x, onde 10 é o seu preço fixo e o x é o tanto de quilômetros que eu vou percorrer nessa viagem. Aqui então temos uma função em vista do cotidiano, né? Uma situação do dia a dia. Aqui, como identificar uma função? Dado dois conjuntos A e B, onde o conjunto A temos os elementos 1, 2 e 3, e o B 2, 4 e 6, é uma função. Por quê? Para todo elemento de A, temos somente um elemento correspondente em B. E para todo elemento de B, temos um correspondente em A. Isso aqui é uma função. Aqui. Nesses dois conjuntos aqui, de x, menos 2, 1, 0 e 4 e 1, não é uma função. Por quê? Porque um elemento de A, o 0, não possui correspondente em B. Então, ele não é uma função. Nessa outra relação aqui temos para A 1 e 2 e para B 1, 4 e 5. Aonde 1 se liga a 3 e 2 a 4 e 5. Não é uma função também, porque para um elemento de A temos dois correspondentes em B. Trazemos isso nos gráficos aqui, nos gráficos aqui temos. Esse gráfico aqui é uma função. Por quê? Para todo x
tenho um elemento em B. No caso aqui, suponhamos que aqui fosse X e aqui fosse Y. Y é como se tivéssemos aqui um conjunto A e aqui um conjunto B. E ao construir o gráfico no plano cartesiano, tivéssemos um ponto estabelecido por um determinado elemento de A e um determinado de B. Aqui já não teríamos uma função. Isso porque, se fizéssemos então pontos aqui, estabelecêssemos uma relação de pontos, teríamos mais de um ponto em X para B, né? Ou seja, trazendo isso para cá, teríamos mais de um elemento de A em B, não sendo uma função. E aqui não sendo uma função de jeito nenhum, né? Porque puxando aqui reto, teríamos vários pontos, né, em X, no caso trazendo novamente para cá, no conjunto A, para um determinado conjunto B. Assim não sendo uma função. Sobre imagem, domínio e contradomínio. Escrevi foi o ou, mas aí contradomínio. Domínio são os valores de x que a função pode assumir. Tendo aqui no diagrama de flecha esse conjunto A e esse conjunto B, temos como domínio o conjunto A, né, que são esses valores que o x pode assumir. Imagem, os valores de y que a função de fato assume. Que no caso aqui poderíamos usar o conjunto B, sendo os elementos 2, 4 e 5. E quando domínio, os valores de y que a função pode assumir. No caso que eles já estão assumidos, se tivessem outros, né? Isso seria a imagem. E trazendo para esse gráfico aqui, né, no plano cartesiano, saindo do diagrama de flecha, vamos estabelecer aqui imagem, domínio e contradomínio. Como sendo os valores de x que a função pode assumir, tendo esses pontos A, C, B e D no plano cartesiano, o domínio para os valores que x poderia assumir estaria aqui, no intervalo entre C e D. Né? Todos os números que se encontrassem aqui, que atribuímos estes variáveis aos números reais, seriam o domínio dessa função. E para a imagem, seriam os valores de y que a função de fato assume. No caso aqui, seria os valores que se encontram entre B e A nesse eixo das ordenadas. E o contradomínio seria os subconjuntos que poderíamos encontrar aqui entre o B e o A, fazendo relação com o C e o D. Agora vamos falar sobre a classificação das funções. Aqui temos a função injetora, sobreinjetora e bijetora. Vamos iniciar com a função injetora, que é a função injetora. A função injetora é toda aquela em que S estabelece a relação entre A e B, dados dois conjuntos A e B, onde esses conjuntos aqui podem ser elementos, né? Quaisquer elementos, aonde todo elemento de A tende a ter um elemento correspondente em B. Apenas um elemento correspondente em B. Aqui a gente tem um elemento sozinho, está solitário. E isso não faz da função injetora, não faz com que a função injetora não seja injetora. Isso que pode acontecer aqui, né? Trazendo para o gráfico, aqui temos, né? O plano cartesiano, x, y, uma reta qualquer aqui. Podemos estabelecer as relações aqui entre todo x, cada x tem somente um correspondente em y. Já na função sobreinjetora, dada por S de A em B, dados esses dois conjuntos A e B, nesses determinados elementos, é sobreinjetora desde que
todo elemento de B tenha um correspondente em A. Aqui a gente pode observar que este elemento tem dois correspondentes. Mas isso não tem nada, né? Porque aqui estabelece, a notação que estabelece ela é que todo elemento de B tende a ter um correspondente em A. Já no gráfico, né? Passando do gráfico, para isso acontecer, essa função ela vai ter que ser uma função do segundo grau. Isso por quê? Aqui suponhamos que aqui seja x e y. Então, nesse caso, o x ele tende a ser cortado duas vezes na reta, na parábola, o que for formado aqui. E o eixo y das ordenadas tem que ser cortado apenas uma vez. Ou seja, para todo y eu posso ter dois ou um ou mais correspondentes elementos sem A. Aqui, né, usando essa notação de f dos reais sobre os reais positivos, para que a função tenha a parábola tenha com cavidade voltada para cima, usando a notação aqui y igual a x ao quadrado, a gente vai ter essa parábola voltada aqui, estabelecendo essas retas paralelas ao eixo x. A gente pode observar que a gente tem dois pontos em x para um correspondente em y, que a gente pode ver aqui, né? Isso, temos um y para 2x, a mesma coisa. E já a função bijetora, né? Para a em B, função para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Se gráfico é só seguir os mandamentos daqui e daqui e ter uma função bijetora. Passando para cá, função do primeiro grau. Função do primeiro grau, o seu gráfico vai dar uma reta. O seu gráfico vai dar uma reta. Função do primeiro grau, o seu gráfico vai dar uma reta. E a notação é essa, né? Y igual a x mais b com a diferente de zero. Para que a gente possa ter uma reta, né? Essa reta pode ser assim, assim, assim. Ela vai dar uma reta, né? Onde A, aqui vai ter um A, vamos utilizar um X, e B, aqui vai ser o coeficiente linear, e aqui o coeficiente angular. O coeficiente linear vai cortar o eixo X, toda vez que vai cortar o eixo X, né? Aí indicar onde vai cortar o eixo X. E o angular ele vai indicar se a reta é crescente ou decrescente. Crescente se A for maior que zero. Não, A decrescente se A for menor que zero. E crescente se A for maior que zero. Função do segundo grau ao quadrado. A notação da função do segundo grau é essa. F de x é igual a x, a ao quadrado, mais bx mais c, sendo A diferente de zero. E o gráfico dela vai dar uma parábola. Agora vamos falar sobre função constante, função identidade e função linear. Função constante. Função constante é toda aquela dada pela notação f de x igual a b. Tendo essa notação aqui, a gente pode observar, né, tendo essa notação, que ela não vai ter x. E ela não tendo o coeficiente angular, tendo apenas o coeficiente linear, ela vai cortar apenas o eixo y, tendo sua reta paralela ao eixo x. Assim a gente pode deduzir que o A aqui é igual a zero. Então, por isso é uma função constante. Função identidade. Função identidade é toda aquela dada pela notação f de x igual a x. Tal que a reta dela vai passar pela origem aqui e ela vai estar sempre no primeiro e no terceiro quadrante. Quando você vê uma reta assim.
quando ela for assim, ela é uma função de identidade. Agora, função linear. Função linear é toda aquela dada por f de x igual a x, tal que A pertence a reais e A seja diferente de zero. Mas por que o A tem que ser diferente de zero? O A tem que ser diferente de zero porque se ele for igual a zero, ela não vai ser uma função linear. Ela deixa de ser função linear e passa a ser uma função constante, porque o A é igual a zero. E aqui, como aqui, ela também vai passar pela origem. Porém, ela não vai estar apenas no primeiro e no terceiro quadrante. Ela pode ser assim ou assim, dependendo do A, né? Se o A for maior que zero, ela vai ser crescente. Quando o A for menor que zero, ela vai ser função linear. Função linear é toda aquela dada pela notação f de x igual a x, tal que A pertence aos reais e A é diferente de zero. A é diferente de zero por quê? Se A for igual a zero, ela vai se tornar uma função constante. Então, ela deixa de ser uma função linear e passa a ser uma função constante. Por isso, o A dela tem que ser diferente de zero. A função linear, assim como na função identidade, ela também passa pela origem do plano cartesiano, né? Mas, ao contrário da identidade, ela não vai ficar só no quadrante, no primeiro e no terceiro quadrante. Ela pode poder estar aqui, tanto aqui, como aqui. Né? Isso vai depender do valor atribuído a A. Quando A for maior que zero, ela vai ser crescente, e quando A for menor que zero, ela vai ser decrescente. Então, isso foi a minha aula sobre funções, e eu não falei sobre função modular, função exponencial, né, o que pode ser abordado depois, e por enquanto é só isso.